cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor. Não era o meu dia. A hora que o pastor perguntou quem não queria vir, se fosse vir eu era um. Falei, eu não vou sair essa semana. Mas, quando a gente é escolhido, quando tem um chamado, não tem jeito. O evangelista Isaac ligou para mim à tarde, mandando uma mensagem, se eu poderia substituir o presbítero Daniel. Sei que não é fácil substituir ninguém. Cada um tem o seu dom, cada um tem o seu talento, né? Eu tenho a minha forma de ministrar, ele tem a forma dele, então é muito difícil a gente substituir, né? Mas, queridos, estou feliz, grato a Deus pela oportunidade que é me dada para ministrar a palavra do Senhor. A gente sabe que cada culto, cada palavra é um desafio para nós. Essa palavra, queridos, como era para o dia 8, mas eu já tinha preparado já estava guardado, já estava no forno, que eu falei para o evangelista Isaac, está no forno, então se está no forno é pão, e pão é a palavra, amém? O que foi escolhido, queridos, para me ministrar, é a chamada pesca maravilhosa. E milagres aconteceu. Você crê em milagres? Crê. Você crê que Deus possa fazer um milagre na sua vida, na vida dos seus, que nem o irmão testemunhou, na vida do irmão, né? Cunhado. Queridos, o desespero é grande. Não é fácil, não. Quando se trata de saúde, sem saúde nós não somos nada. Amém? Sem perca de tempo, abra a palavra do Senhor no livro de Lucas 5. Aqui no título fala o chamado dos primeiros discípulos. Pastor Francisco já deu uma pincelada aqui. E também falou do ano. Queridos, já passamos do meio do ano. E uma pergunta que eu quero deixar para a igreja: quantos sonhos, quantos projetos ficaram para trás? Olha que nós já passamos do meio do ano e tem muita coisa para ser realizado que ainda não realizamos. Então nós precisamos do milagre do Senhor. Amém? Vamos à leitura, apenas 7 versículos. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, onde os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. Então, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre o quê? A tua palavra lançarei a rede. Então, fazendo assim, colheram uma tão grande quantidade de peixes que rompiam-lhes as redes. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco,
para que fossem ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que iam a pique. Meu Deus, podeis assentar glorificando o nome do Senhor. Ai, meu Jesus. Deixa eu correr no meu esboço aqui. O que podemos aprender com a pesca maravilhosa? O que nós podemos aprender? Você viu aqui que na leitura tem várias coisas. Primeiro, Jesus tratava da área espiritual, para depois tratar da área material. Primeiro, a espiritual, que nem o pastor Francisco disse. Você é um escolhido, você é uma escolhida, por isso você está aqui. E você sabia que esta noite, nesse momento, está escrito no livro de Deus, este culto. Deus está nos vendo, Deus está me vendo e está te vendo. O meu tema, eu coloquei assim: o que podemos aprender com a pesca maravilhosa? A minha introdução está assim. Primeira coisa, frustração. Você já ficou frustrado com alguma coisa? Já te frustraram? Eu já tive muitas frustrações. Meu Deus. É que nem, eu não lembro se foi a mocidade que cantou o hino. Que quantas vezes a gente não tem vontade de desistir? Vontade de parar. Vontade de parar. Vontade de falar assim: chega. Fazer que nem esses pescadores. Trabalhar a noite toda frustrados. Não pegaram nada. Três coisas aconteceu: cansaço, sono e tristeza. Cansaço, sono e tristeza. Trabalharam a noite toda. Sabe, quando você peleja, você tenta e parece que não vai, não sai nada, as coisas não acontecem, aí você fica frustrado, não acontece, aí você, se bobear, você acaba blasfemando a Deus. Lembra quando eu falei no culto passado, síndrome de Ohlen? Oh Deus, oh vida, oh azar, por que comigo? Por que sou eu? Começa desse jeito, blasfemando contra Deus. Imagina esses homens trabalhar a noite toda, tentando pegar, porque eles tinham uma cooperativa. Vendia peixe para sobreviver. Não que não tinha, você acha que não tinha peixe na casa de Pedro? Tinha peixe, ele era pescador. Só que quando Deus quer tratar, quando Deus quer tratar, queridos, não põe a mão, não faça nada, só fica em espírito de oração. Quando Deus está tratando alguém, só observa, só ora, não pede nem misericórdia, deixa que Ele sabe tratar. Ele sabe como tratar. E entrando num dos barcos que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentou-se e ensinava do barco a multidão. Ou seja, queridos, precisamos sair da mesmice, da água dos tornozelos, vim para os joelhos, vim para os lombos e mergulhar. Saia da superfície. Precisamos sair da superfície. Adorar a Deus, servir ao Senhor, tem que ser corpo, alma e espírito.
tem que mergulhar nas profundezas do Senhor, que é ali que está as maravilhas de Deus para nossas vidas. Jesus estava ensinando a multidão, e aonde Jesus estava grande, fala que grande multidão o cercava, o acompanhava. Porém, ele entra dentro do barco de Simão. Olha que coisa interessante, né? Simão, Pedro, já tinha o dom da liderança, o dom para comandar a igreja, para pregar. Numa pregação, quase 3.000 almas se renderam. Tem hora que eu olho assim, meu irmão, eu falo assim: Senhor, me dá essa unção, me ensina a ganhar almas, querido. Nós precisamos pedir essa unção para Deus. Deus te deu voz para louvar, Deus te deu voz para louvar, para adorar. Então adore o nome do Senhor, porque Ele é digno de louvor e adoração. Faça para o Senhor, porque, queridos, Deus não fica devendo nada para ninguém. O que você fizer, Ele te dá em dobro. Lavar as redes é jogar tudo fora, aquilo que Deus deu, que Jesus colocou na nossa mão, que confiou. Tem uma passagem que Jesus estava pregando um sermão muito pesado, e o povo foi saindo, reclamando: quem poderá ouvir essa palavra? Jesus fala para os seus discípulos: vocês não querem ir também não? Queridos, Jesus não passou a mão na cabeça de ninguém. Vocês não querem ir com eles também não? Pedro, usado pelo Espírito Santo, falou: para onde iremos? Para onde iremos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Aleluia! Só Jesus tem. Vamos lá. Se o barco representa aquilo que nos conduz, que é o centro da vontade de Deus, as redes representam as ferramentas. Nós iremos usar em favor da obra de Deus. Jesus está nos observando em relação aos pescadores. Aliás, está escrito que Jesus tem os olhos como chamas de fogo, nada fica oculto aos seus olhar. Ele conhece tudo sobre o que se passa comigo e com você. Quem que subiu na figueira brava? Zaqueu. Queria conhecer quem? Jesus. Era de pequena estatura. Como é que Jesus chegou debaixo? Desce, Zaqueu. Os olhos dele estão sobre tudo e sobre todos. Desce, Zaqueu, porque hoje me convém pousar na tua casa. Oh glória! Hoje convém o Senhor pousar na sua casa. Convida Ele. Eu sempre ministrei lá em Pontal assim: você chega na sua casa, colocou a mão na fechadura, antes de você entrar. Parece loucura, mas abre assim. Entra, Jesus, entra na minha casa. Entra, Senhor Espírito Santo. Faça morada aqui na minha casa. Porque na casa do crente não tem lugar para o inferno, não pode ter lugar para Satanás. Se algo se levantar, fala: bate e retirada, que aqui não é teu lugar. Aqui quem habita é o Espírito Santo do Senhor. Glória a Deus. Então nada pode ofuscar o olhar do Senhor. Quando ele observou
os pescadores, enxergou o problema. Eles tinham um problema, trabalharam a noite toda, não pegaram nada. Estava com um problema. Desceram do barco, cansado, com sono, frustrado, e estava lavando as redes. Não posso falar lambaria aqui, não tem. Tinha nada. Quando ele observou os pescadores, enxergou um problema, mas também a solução. Jesus tem solução para tudo. Jesus tem solução para o nosso problema. Aquilo que nós achamos que não está do nosso alcance, Ele tem todo o poder. Ele diz que todo o poder foi dado para Ele, nos céus e embaixo na terra. Foi dito aqui também: se você crer, você poderá fazer obras maiores do que essa que eu já fiz. Nós podemos. A palavra fala que Elias era um homem sujeito como nós, pecadores. Mas ele orou, falou assim: ó, desça fogo do céu, Senhor, consome tudo aqui. Mostra para esse povo que o Senhor é o meu Deus, Deus de Israel. Mostra para eles. Muitas vezes você tem que fazer isso, tem que ter ousadia. Senhor, mostra para o meu inimigo, mostra para o problema o quanto o Senhor é comigo. Assim é conosco. Jesus nos observa a cada dia e conhece cada passo, conhece o nosso falar e o nosso agir, o nosso levantar e o nosso deitar. Você costuma, quando você vai deitar, você faz aquela oração: Senhor, eu vou descansar o meu corpo físico, me dê uma noite abençoada, sono do justo. A hora que levanta de manhã, fala assim: obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor me sustentou. Mesmo dormindo, o Senhor tem me sustentado. Vai sair para o trabalho, ora: Senhor, guarda minha ida, minha volta, minha entrada, minha saída, tudo que eu fizer, Senhor, sê comigo. Eu apresento até minhas mãos: Senhor, me dê agilidade nas minhas mãos, Senhor, me dê capacidade em tudo o que eu fizer. Assim é conosco. Jesus nos observa cada dia e conhece cada passo, conhece o nosso falar e o nosso agir, e o nosso levantar e o nosso deitar. Ele, oh glória a Deus, Ele conhece o seu e o meu problema. Tem problema? Quem não tem? Quem não tem? Porém, se orarmos, se buscarmos o Deus do impossível, Ele vai fazer, no tempo dele, mas Ele vai fazer. Ele conhece o problema, mas também tem a solução. Sem Jesus no barco, o fracasso é certo. Então, queridos, não larga Jesus por nada. A grande razão de eles terem fracassado foi o fato de Jesus não estar no barco. Os peixes podem se esconder, o barco pode balançar, e o vento e o mar podem se agitar. Mas quando Jesus está no barco, tudo acontece como Ele quer. Ninguém pode impedir o seu agir. Jesus entra no barco da sua vida, da sua família, do seu trabalho e no seu casamento. Você crê nisso? Antes da bênção, queridos, antes da bênção material, vem primeiro a espiritual. Eu falei no início. Mas antes de fazer o milagre material, Jesus cuidou das coisas espirituais do Pai. Eu vou ler correndo porque minha hora já foi. Antes de realizarem
a grande pesca, tiveram que ouvir da polpa do barco as belas palavras de Jesus. Tiveram que alimentar a sua alma primeiro e fortalecerem a sua estrutura espiritual. Então, antes de Jesus prover aquilo que eles queriam, que eles precisavam, primeiro tinha que ouvir. A palavra que eu tenho para prosperidade é: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas, ele chama de todas, tudo aquilo que você precisa, todas as coisas vos serão acrescentadas. Primeiro, busca Deus. Vai sair para resolver o problema? Busca Deus. Em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas a vocês. As palavras de Pedro: mestre, olha a palavra de Pedro, querendo questionar o Senhor. Aquele que tudo sabe, aquele que tudo vê. Você acha que ele não tinha visto? Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Primeiro, Pedro, os seus amigos eram pescadores e experientes. Eles sabiam o que estavam fazendo. Pedro sabia, eles eram pescadores profissionais. Mesmo com todo o conhecimento e esforço, as redes voltaram vazias. Com toda a experiência, a palavra do Senhor diz: não se estribe no seu próprio entendimento. Vai buscar na palavra, vai buscar em oração. Quantas vezes não vimos isto? Em empenhos sem frutos, dedicações sem retorno, noites em claro e nada para mostrar. Quantas vezes a gente não chora, não consegue dormir, pensamentos fica assim, tribulosos, porém só com Jesus. Aplicação para nós, a frustração revela nossa limitação humana. A frustração, ela faz nós reconhecer que somos limitados, precisamos do Senhor. Mas, e nesse lugar de esgotamento que Deus começa a agir, no lugar de esgotamento, Jesus fala assim, vai para o grande mar e vai jogar a rede. Você já se sentiu assim? Lembre-se, é quando reconhecemos nossos limites que o milagre começa a se aproximar. Quando você reconhece que você não é nada se não for o Senhor. Eu não sou nada se não for o Senhor na minha vida. Mas o Senhor tinha planos e tinha propósito. Para encerrar, queridos, obedeça mesmo sem entender. Você vai entender só depois. O que Deus está fazendo, você não entende. Eu não entendo. Tem certas coisas que acontecem com a gente que a gente não entende. Se bobear, nós vamos ficar reclamando, vamos ficar murmurando, porque Mas sob, olha aqui, o milagre virá pela fé. Pedro responde, mas sob a tua palavra lançarei a rede. De pescador de peixes, pastor Zezinho já falou, pastor Francisco falou, de pescadores de peixes a pescadores de homens. Em Lucas 5, do 10 ao 11. Não temas, de agora em diante serás pescadores de homens.